Abra, por favor, a sua Bíblia. No livro de segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, versículo 16 e 17. Aleluia. Externar minha gratidão a Deus, né? Por mais essa oportunidade de vida, que mais uma noite está expondo e expandindo a palavra de Deus. Quem crê que Jesus vai falar contigo? Irmão? Aleluia, Deus. Segunda epístola, né? Para quem não sabe o que é epístola, é carta. Carta de Paulo ao seu filho Timóteo. Amém, irmão? Capítulo 3, versículo 16. Todos já acharam, irmão? Amém. Vamos lá. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Toda boa obra. Pode se assentar, irmão. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus, Santo Deus. Para eu falar do pastor Timóteo, eu tenho que falar primeiramente a respeito do apóstolo Paulo. E quando eu olho, irmão, para a igreja nos dias de hoje, eu vejo a insatisfação, eu vejo a deficiência que nos dias de hoje a igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo templo, não falo coluna, não falo ferro, eu não falo telhado, eu falo igreja, eu e você. A gente vê essa deficiência nos dias de hoje do obreiro, da obreira, conhecer a palavra de Deus. Aleluia, né? De ter uma intimidade com a palavra de Deus. Eu friso, irmão, eu falo que liderança, ela não começa na igreja. Liderança, ela começa dentro da nossa casa, tá? Para quem quer ser um dia pastor, evangelista, missionário, a liderança vai começar primeiramente dentro da sua casa. Aleluia. Né? Lá é a mini igreja. Lá vai ser a mini igreja, né? E quando eu olho para o apóstolo Paulo, irmão, um homem que escreveu aproximadamente 13 cartas, 13 epístolas, né? Muitas das suas cartas foram escritas por Técio, né? Como a carta de Paulo aos Romanos, né? E outras cartas como Lucas, né? Que foi o seu amanuense, né? Para quem não sabe, amanuense quer dizer escriba, né? Escreveu também algumas cartas, né? Foi também um dos compiladores, né? Que endereçou as cartas também para o apóstolo Paulo. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Aleluia. A gente vai ver que a primeira aparição do apóstolo Paulo eu não vou falar de Atos dos Apóstolos capítulo 5 não, quero falar sobre Estevão. Mas a primeira aparição do encontro dele com Deus, com o próprio Jesus Cristo de Nazaré, foi em Atos dos Apóstolos capítulo 9, né? Nas estradas de Pedregulho, poerenta de Damasco, né? Que a caminho para lá, né? Carta que ele pegou com os sacerdotes, né? Um homem que perseguidor, né, do caminho, né, porque era chamada outrora, naquele tempo, o cristianismo de o caminho, a seita do caminho naquele tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E Paulo está com fúria, com ira, com raiva, com ódio no seu coração, para pegar servos do Senhor, crentes do Senhor, lá na Síria, né? E levar para Jerusalém e levar encarcerado. Aleluia, Deus. Mas só que, irmão, que a Bíblia vai relatar que pelo caminho, né? É claro que a Bíblia não vai dizer que ele vai cair do cavalo, irmão, né?
Isso daí, da forma teológica, é muito discutido, né? Teologicamente falando, é muito discutido, né? Muitos pensam, ele caiu no chão e foi andando. Irmão, a caminhada de Jerusalém para Damasco, alguns estudiosos vão dizer que era de 5 a 6 dias caminhando, né? E eu tenho certeza que Paulo, ele não foi a pé, porque naquele tempo já existia animais, entendeu? De carga para levar, né? Como o camelo, né? Como o cavalo. Então Paulo, com certeza, pela tradição, né? Alguns vão dizer que ele, quando ele vê o resplendor da luz resplandecendo, o próprio Jesus de Nazaré se aparecendo a ele, ele cai do cavalo. Aleluia. E automaticamente, quando ele cai do cavalo, ele fica cego. Que é interessante, irmão, que além de Paulo ouvir a voz de Jesus, os seus companheiros também ouviram. Mas para quem Deus deu a direção foi somente para Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém, irmão. Amém. Então o homem que outrora chamado Saulo vai se tornar Paulo, né? É o homem que Deus escolheu. E Deus estava me dando aqui um pouco de entendimento, irmão, desse pecador falho como eu sou, e sabedoria para poder falar para vocês e explicar. Porque capacitação, ela não só vai se dar num seminário não, irmão. A capacitação de um líder não vai só se dar, entendeu? Num curso teológico ou numa faculdade teológica. Não, irmão. Porque para Paulo chegar um tempo de ele ensinar, ele passou 14 anos no deserto. Capacitação não vem através de conhecimento não, irmão. De líder não. Não adianta eu conhecer de Gênesis e Apocalipse. Isso não vai capacitar ninguém não. Isso vai me dar inteligência, conhecimento. Mas o que capacita líder, irmão, é fogo, é fornalha, é deserto da vida. Glória a Deus. Aleluia. E muitos de hoje, irmão, querem ser líder, mas não querem passar pela luta. Não querem passar pelo deserto. Não querem passar pela aprovação. Não querem passar pela humilhação. Não querem passar pela calúnia. Né? Porque evangelho é isso, irmão João. Ser líder é isso, é passar por situações difíceis, assim como o Senhor passou, porque o maior exemplo de liderança é de Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia. A qual o profeta messiânico Isaías, ele vai declarar no capítulo 53, versículo 6 e diante, que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda perante seus tosqueadores, e ele nem sequer abriu a boca. A gente não consegue passar uma lutinha que a gente está reclamando, já está murmurando, já está querendo retroceder, já está querendo pular fora. Como é que tu quer ser líder, meu irmão? Me explica. Porque líder tem que passar pelo deserto. Não tem para onde correr não, irmão. Tem que passar pelo deserto. Aleluia. Se Paulo passou, eu vou te dar outra referência da Bíblia. Outro que teve que passar pelo deserto, Moisés. Moisés tinha conhecimento, tinha ciência, né? Se fosse para ser engenheiro, seria um grande engenheiro e arquiteto. Conhecia toda a ciência do egípcio. Foi estudar na melhor faculdade do egípcio. Mas só que o que faltava em Moisés? E o que faltava também no apóstolo Paulo? Experiência, meu irmão. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Experiência, tem que ter experiência. Deserto a gente amadurece, meu irmão. Deserto a gente cresce espiritualmente com o Senhor. Quando Deus coloca a gente no deserto, a gente procura mais a presença dEle. A gente busca mais Ele. Aleluia. A gente se enche mais da presença do Espírito Santo. A Bíblia não vai dizer, mas Paulo passou 14 anos, maçonei. E 14 anos não é 14 dias não, tá, irmão? Ele fugiu e passou 14 anos no deserto, irmão. Aleluia. A Bíblia não vai dizer, mas Deus cuidou, Deus trabalhou, Deus forjou, né? Até pela primeira visita de ele ser apresentado por Barnabé. Aleluia, Deus. Para quem? Para os apóstolos de Jerusalém.
Até os apóstolos não acreditaram na mudança. Ficaram assustados, né? Porque deserto, irmão, transforma caráter. Deserto, irmão, transforma a minha vida e transforma a tua vida. Só se tu não quiser ser transformado, porque Jesus tem o poder de transformar vidas. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque não adianta um líder, irmão, todo perebento, todo feridento, todo cheio de problema, tá ensinando aqui em cima. Não adianta nada, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou entregar tudinho que ela falar. Vou entregar tudinho. Aleluia, Jesus. O Senhor está precisando de líderes curados, irmão, para ensinar a palavra. Paulo teve que ser trabalhado, curado por Deus, trabalhado, forjado no fogo, na fornalha, para poder ele ensinar, meu irmão. Mas evangelista Tiago, o apóstolo Paulo tinha conhecimento? Tinha muito, meu irmão. O homem que bem foi frisado ontem pelo evangelista Álvaro, que foi criado nos pés de Gamaliel, meu irmão, né? Um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia a Torá, o judeu, né? No grego quer dizer rolos, pergaminhos. Ele conhecia o Pentateuco, irmão, 5 rolos da Bíblia, né? O homem que, se não fosse o Senhor escolher, né, e vocacionar para a obra, seria um grande político de Roma, pelo conhecimento que ele tinha, né? Porque era um homem sábio, um homem que tinha conhecimento, tinha intelecto, entendeu? Conhecia o aramaico, conhecia o hebraico, conhecia o grego, as línguas que eram naquele tempo muito faladas, que era o grego, que era o aramaico. Um homem que era estudado. Quem está me entendendo, irmão? Amém. Mas só que Jesus escolheu, irmão, trabalhou na vida dele. Isso daqui só é uma introdução para mim poder entrar, irmão. Forjou o caráter dele. E da mesma forma que Deus, ele forjou o caráter dele, nesta noite Deus também quer forjar o nosso caráter através da palavra dele, irmão. Aleluia, Deus. Aleluia. Quem está me compreendendo, diga amém. Amém. Eu posso dizer do apóstolo Paulo, irmão, que ele foi o homem que mais fundou a igreja, foi o apóstolo Paulo. Porque até a chamada dele foi um pouco tarde, irmão Marcionei. Porque teve discussão para ele fazer missão, né? Porque quando ele teve o concílio em Jerusalém para enviar os obreiros para a missão. E naquele tempo, irmão, só quem ia para a missão era os mais jovens. Paulo já tinha 40 anos. Quarentão. E a igreja de Jerusalém, irmão João, não queria enviar. Estava velho já. Estava cansado. Mas só que quando Deus escolhe, está escolhido, né? Então o Senhor, ele envia Paulo aos 40 anos de idade. Para onde? Para o campo, irmão. Fazer a obra, né? E aonde ele adentrava, ele fundava uma igreja, irmão. Foi um cara diferenciado. O Senhor escolheu, né, para colocar ele diante dos príncipes, diante dos reis, diante dos eruditos daquela época, para pregar a palavra. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém, irmão. Glória a Deus. Então, para eu ensinar, irmão, se hoje eu estou ensinando, é pela graça de Deus, irmão, né? Porque eu vou dizer de mim, irmão, não é fácil ensinar a palavra de Deus, não. Quanto mais eu ensino, mais eu tenho que me aplicar. Quem está me entendendo, irmão? Não é fácil ensinar a palavra de Deus, não é difícil, irmão. E se você um dia quer estar atrás deste púlpito para ensinar a palavra, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Glória a Deus. De que forma? Através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem está me compreendendo, diga amém. Amém. A gente vai ver, irmão, que o apóstolo Paulo, né, ele fez muitas missões. Foi um homem cheio do Espírito Santo, né? Aos 40 anos ele é enviado para fazer missão. Aos 45 ele escreve a primeira epístola, né?
E para quem olha para o apóstolo Paulo, alguns estudiosos vão dizer que ele não tinha nenhuma característica, irmão, de ser apóstolo, de ser escolhido, porque o caboclo era baixinho, né? Tinha as pernas arqueadas, torta, tinha o nariz meio grandinho, né? Era calvo, né? Tinha uma deficiência na vista. Alguns vão dizer a respeito do apóstolo Paulo, a sobrancelha dele era emendada uma na outra, né? Se fosse para ganhar almas com boniteza, já tinha perdido, meu irmão. Já estava muito feio. Então Deus escolhe bonito e escolhe feio. Glória a Deus. Né? Cheio de problemas, cheio de deficiência. Por quê, irmão? Porque foi um homem, irmão, muito dado na obra, irmão. Se lançou na obra do Senhor. E quando a gente se lança na obra do Senhor, vai causar em nossa vida o que, irmão? Deficiências. Que causou na vida do apóstolo Paulo? Dores, sofrimento. Aleluia. Quem está me compreendendo, diga amém, irmão. Amém, Jesus. Então Paulo, irmão, aonde ele andava, eu posso dizer também assim, da forma como eu falo de Jesus, aonde ele andava, algo diferente acontecia, né? Porque ele ganhava almas para o reino de Deus. Quem está me compreendendo, diga amém. Se eu for falar do apóstolo Paulo aqui, eu vou passar a noite todinha, irmão, porque tem muita coisa para falar aqui, irmão. Estou resumindo aqui. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmão, ele ganhou muitos filhos da fé, né? Como Timóteo, como Tito, né? Filhos que ele chamava de filhos amados, né? Como Onésimo, né? E com muitos outros que ele ganhou através da pregação da palavra, né? A gente vai ver que a primeira aparição e o primeiro conhecimento do apóstolo Paulo com Timóteo é em Listra, terra de Anatólia, né? Primeira aparição que ele vai ter com Timóteo. E dali em diante Timóteo vai seguir ele nas viagens. Glória a Deus. Aleluia. Quem está me compreendendo, diga amém. Amém. E dali em diante Timóteo vai seguir Paulo através das viagens. Mas evangelista Tiago, Timóteo, ele já pregava? Ainda não, irmão. Porque quando eu olho, irmão, porque Timóteo quer dizer o que, irmão? Aquele que adora, né? Honra de Deus, né? É o significado de Timóteo. Então Timóteo, irmão, ele estava obtendo experiência com o apóstolo Paulo, né? E logo Timóteo, o que ele era para o apóstolo Paulo? Discípulo, irmão, né? E a palavra discípulo quer dizer o que no grego? Aprendiz, né? Aluno, né? Então logo Timóteo estava sendo ensinado pelo apóstolo Paulo. Paulo já é um homem já forjado, né? Experiente já na vida, no seu ministério, vai passar agora instrução, orientação para Timóteo. Glória a Deus. Aleluia. Mas o problema de hoje, irmão, é que as pessoas de hoje não querem ser instruídas. O problema de hoje é que as pessoas não querem ser admoestadas, não querem ser orientadas. Aí ficam muitas vezes com raiva do pregador, do palestrante, né, do preleitor da palavra. Não gostou da palavra, né? Eu vou falar tudinho, irmão, que Deus manda falar, queira você ou não ouvir, deixa de ouvir. Porque o que corrige nós é a palavra de Deus, irmão. E a palavra, ela cura, ela liberta, Aleluia, ela transforma. Deus. Glória Aleluia. a Deus. Então Timóteo, ele foi instruído pelo apóstolo Paulo. De que forma, evangelista Tiago? Através da palavra, meu irmão. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Cada um tem uma maneira de agir, cada um tem uma maneira de ser usado à frente de Deus. E essa é a minha maneira que você está vendo eu pregar a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia. Então Timóteo foi ensinado. Quem está me compreendendo, diga amém, irmão. Amém. Instruído dentro da palavra. Quando Paulo, ele escreve esta carta, Paulo não se encontrava presente. Essa carta aqui, ela foi escrita aproximadamente em 61 para 62, depois de Cristo, né? Alguns estudiosos vão dizer, né?
dentro do encarceramento, né? Dentro da prisão, ele foi encarcerado e foi preso, Paulo, né? Se você for ver, alguns estudiosos vão dizer que quando ele escreve, ele está em prisão domiciliar. Aleluia. Glória a Deus. Mas evangelista Tiago, onde é que tem escrito isso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, você vai ver isso. Se você for estudar um pouco, você vai ver, irmão, que pela forma cronológica, não é 2 Timóteo, que é a última carta, né? Se eu não me engano, é Filemon. Mas pela forma, alguns estudiosos vão dizer que quem escreveu a última carta foi o apóstolo Paulo, e foi a última carta que foi escrita foi essa. Porque a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi a carta já de encarceramento dele, está preso, de estar encarcerado, né? De estar em prisão. Aleluia. Né? Paulo já estava sabendo que ele ia morrer, meu irmão. E naquele tempo quem imperava, quem era? Nero, irmão, imperador Nero, que matou um bocado de cristão judeu, né? Jogou um bocado por leão, né? Dentro das arenas, na sua casa, no pátio, né? Envolto em lençol, né? Com produtos inflamáveis, né? Tacou fogo em bocado, entendeu? Colocou um bocado na árvore, enforcado. Foi Nero, né? O apóstolo Paulo passou por ele também, pelo mártir por ele, foi decapitado. Aleluia. Quem está me compreendendo, diga amém. Amém, Jesus. Não sei para que eu trouxe esses bolsos, Jesus. Não estou vendo nada. Aleluia. Então, querido, Paulo vai endereçar essa carta a Timóteo. Para quê? Para instruir ele, irmão. Para orientar ele. Para estimular ele. Para animar ele. Para fortalecer ele. Aleluia, Jesus. Né? Porque Timóteo, 30 anos de idade, ele vai ser pastor de Éfeso. E quem conhece a igreja de Éfeso, irmão, a idolatria imperava lá em Éfeso. O paganismo imperava lá em Éfeso. O sincretismo imperava lá em Éfeso. Éfeso era da maior capital da Ásia Menor. Hoje, a atual Turquia. Aleluia. Era a maior. Glória a Deus. Paulo, quando passou por lá, passou 3 anos lá, pregando, anunciando a palavra do Senhor. E muitas almas se renderam aos pés do Senhor lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 3 anos passou lá pregando. Por quê, irmão? A idolatria imperava. Paulo conhecia todo o sistema religioso daquela época. Glória a Deus. Paulo conhecia todo o paganismo daquela época. Paulo conhecia toda a heresia daquela época. E naquele tempo tinha um templo grande, meu irmão. Uma deusa chamada Diana, né? Artemis para o grego. Diana. Aleluia. Então Paulo, quando adentrou lá, ele exterminou, acabou a idolatria, irmão. Porque até a imagem de escultura era feita para Diana. Eles ganhavam lucro lá. Éfeso estava ganhando lucro porque a imagem era vendida. Mas só que Paulo, quando ele entrou lá, acabou com tudo. Porque muitas almas se renderam aos pés de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia! Ô glória! Então, Paulo, ele está instruindo o jovem pastor Timóteo. 30 anos. Glória a Deus, ô glória. Né? Está instruindo na palavra. Né? Como eu acabei de falar no começo da mensagem, liderança ela começa dentro de casa. Né? Uma coisa que eu aprendi, irmão, testemunho para algumas pessoas até fácil daqui na frente. Eu posso ser uma boa pessoa aqui para ti, tu pode olhar, pô, o Thiago é bacana. O negócio é por trás, irmão. Verdade, Deus, ô glória. O que é por trás? Caráter. Porque o caráter, quem está só te avaliando, não é eu. Hã? Quem é? É o Espírito Santo. É por trás que ele vai ver como é que tu é. Porque pela frente, irmão, todo mundo é santo. Pela frente todo mundo tem uma orelha aqui na cima. Um anjinho. Né? Eu quero ver por trás, nos bastidores, que ninguém está te vendo, mas Jesus está te vendo. Jesus está te vendo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. É por lá, irmão, liderança, irmão, começa, irmão, pelo nosso caráter, pelo nosso testemunho. Porque até mesmo aquele que está em pecado, ele pode demonstrar um testemunho bom.
Ou não pode? Pode, né? Máscara, entendeu? Máscara, fariseu, religioso, né? Mas só que ninguém engana Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui nesta noite, aqui neste lugar, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Então, é uma carta pastoral, uma carta específica para quem? O pastor da igreja, Timóteo, né? Que estava começando ali, né? O seu ministério em Éfeso, né? E nós sabemos de lá que a luta lá era travada, irmão Marcelo, em Éfeso, né? Existia uma seita lá que era dirigida por um tal de homem chamado Cerinto. Qual era essa seita, evangelista Tiago? Se você quiser anotar, anote aí. O gnosticismo, os gnósticos, né? Que era uma seita que misturava todo o sistema religioso, de cultura, de paganismo, entendeu? De filosofias. Aleluia, Deus. O gnosticismo, irmão, era um grupo, irmão, que eles não acreditavam que de maneira nenhuma Jesus tinha vindo em carne, né? Nessa carne pecaminosa aqui. Era uma metamorfose, era uma luz, né? Era uma força. Então Paulo bateu muito em cima, entendeu? Coisa que também agora Timóteo tinha que bater também em cima. Aleluia. Glória a Deus. E não é muito diferente do dia de hoje, irmãos. Heresia estão entrando dentro da casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não vou nem falar em pecado, porque o pecado está dentro já. Está dentro. O pecado está dentro da igreja já. As heresias, as falsas doutrinas estão dentro da casa de Deus. Então Paulo vai instruir, né, toda a liderança, não só Timóteo, porque a carta não é para a igreja não, irmão, a carta é para Timóteo, tem uma coisa, a carta é para Timóteo. E Timóteo, como pastor, ele vai instruir a igreja, né, de ele não ser um pastor calça frouxa, né, de ele não ser um pastor, né, meia sola. É essa a instrução de Paulo para Timóteo. Aleluia, Jesus. Estava instruindo, orientando ele. Ei, meu, é como Paulo tivesse pensado, ei, te desperta, meu irmão, que é desse jeito, não é dessa forma, não é desse jeito aqui. Maravilha, Deus. E todo dia o Espírito Santo, irmão, ele vem nos alertando. Ei, meu querido, ei, minha querida, não é desse jeito, é dessa forma, é desse jeito aqui. Aleluia. Quem está me compreendendo, diga amém, irmão. Amém, Jesus. Eu vou entrar aqui no versículo. Olha o versículo 16. Tentei pregar com esboço, Jesus, não deu não. Toda a escritura divinamente inspirada e Irmão, entenda uma coisa. Quando fala escritura, está falando a palavra de Deus. Toda escritura. Nesse tempo, só estava lendo o Pentateuco. 5 rolos. 5 pergaminhos, porque nesse tempo ainda não estava escrito o Novo Testamento. Timóteo, irmão, se você for ver os apóstolos, quando eles pregam, eles só pregam o Antigo Testamento, irmão. Quem está me compreendendo, diga amém, irmão. Amém. Então Timóteo tinha que conhecer o Pentateuco, né? Que são os 5 livros. Quais são os livros? Vai, fala. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5, irmão, 5 livros que Moisés escreveu, né? Que Deus deu para Moisés, né? No Monte Sinai. Então eu tinha que conhecer toda a escritura. Foi o que, irmão? Inspirada divinamente. Então não foi o homem que deu. Deus. Isso daqui, irmão, não é palavras minhas. Isso daqui são palavras de Deus, né? Porque a palavra inspirada quer dizer no grego, quer dizer teopneutos, que quer dizer soprado. Aleluia, Jesus. Aleluia. O homem sem Jesus não tinha nada, mas só que o Senhor soprou. Ei, escreve. Ei, compila. Maravilha. Né? Ele soprou. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Soprou no homem. Inspirou homens de Deus, profeta, reis, né? Sacerdote, para escrever a palavra de Deus, meu irmão. Aleluia. Toda a escritura divinamente é inspirada.
Ela é divina, é do céu, é do Todo-Poderoso, é do Yahvé que está nesta noite aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ela é proveitosa. Agora que vai estreitar, maçoneiro. Maravilha, Deus. Se beber água. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus de glória. Proveitosa para quê, irmão? Primeiramente, primeiro item, primeiro tópico, para ensinar. E a gente vê, irmão, nos dias de hoje, a deficiência do povo de querer aprender a palavra de Deus. Porque culto de doutrina, irmão, dá uns gatos pingados aqui. 5, 4 pessoas, né? 3 pessoas, né? Que tem o interesse de querer aprender a palavra de Deus. Cadê os outros, irmão? Cadê as outras pessoas para aprender a palavra de Deus? E muitas vezes você pode dizer para mim: evangelista Tiago, eu não tenho tempo. Tem sim, irmão. É tu que não sabe ordenar o teu tempo. Glória a Deus. Aleluia. Tem sim. Como é que tu tem tempo para trabalhar? Como é que tu tem tempo para fofocar? Aleluia, Jesus. Como é que tu tem tempo muitas vezes para estar na casa do vizinho? E tu não tem tempo para estar na terça-feira para aprender a palavra de Deus? Então a palavra do Senhor, ela quer ser... Nós somos líderes, irmão, e a gente está aqui para ensinar a palavra. Paulo está instruindo Timóteo. Não está presente. A carta chegou até ele. Paulo está preso, prisão domiciliar, mas está recebendo a carta de antemão e está vendo todo o escrito que Paulo escreveu. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. É como Paulo tivesse frente a frente com Timóteo, Marcelo. Ei, tu tem que ensinar. Não pode deixar de ensinar a minha palavra. Aleluia. Aleluia. E nos dias de hoje, nas igrejas, irmão, a palavra do Senhor está deixando de ser ensinada. Glória. A moda hoje é reteté, sapatinho de fogo, né? Pega na mão do teu irmão e balança para cá e balança para lá. É movimento. Movimento. Sem isso não é movimento. O movimento tem que começar por aqui, através da palavra que tem fogo. Aleluia, Deus. Aleluia. As pessoas querem ser admoestadas, querem ser ensinadas através de movimento. E movimento não salva, não liberta, não transforma, não muda o caráter de ninguém. Movimento, meu irmão. Aleluia, Jesus. O que muda o meu caráter é eu ouvir a palavra e absorver a palavra para a minha vida. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Isso daqui não serve só para ti não, é para mim também, irmão. Porque não adianta só pregar. Eu tenho que praticar. Você está ouvindo e você tem que praticar a palavra, né? O salmista Esdras, no Salmo 119, alguns estudiosos vão dizer que foi ele que escreveu o Salmo 119, verso 1, vai dizer: escondi a tua palavra. Aonde, irmão? No meu coração. Para eu não pecar contra ti. Então a palavra, irmão, ela ensina. E muitas vezes que o ensinamento que Deus traz para nossas vidas vão ser duros, irmão. Vai doer, mas você fala, não vai doer. Eu tenho um exemplo de pessoas aqui, irmão, que Deus me usou de uma forma bem dura. Tá aqui 2 casal aqui, o Márcio e a Paula. Ficaram até com raiva de mim, mas depois voltaram. Deus trabalhou e eu só orando, mas receberam a palavra, irmão. Glória a né? Deus, Jesus. Porque a gente sabe onde está errado, meu irmão. É só a gente fazer uma introspectiva da nossa vida. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso uma mudança na minha vida. Eu estou aqui neste lugar aqui porque Deus me trouxe para esse ministério. Mas não foi para te abater não, meu irmão. Não foi para chutar tua bunda não. Foi para te animar, foi para te estimular, foi para te levantar na presença de Deus. É para te ser um crente cheio mais da presença dEle. Aleluia. Quando nós aceitamos o ensinamento do Senhor, aí o Senhor começa a trabalhar na nossa vida.
de uma forma diferente. Quem está me compreendendo, diga amém, irmão. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Ensinar. E tem ensinamento que muitas vezes dói. É complicado, né? Cada um ele é usado de forma diferente diante de Deus, né? Uns um pouco mais rude, mais ríspido, mais duro, mas tudo isso é para o teu bem, né? Tu já imaginou Jesus? Vou te dar um exemplo. Jesus, em João 6, Jesus estava pregando, a multidão estava com fome, né? Tinha para mais de 20 mil pessoas lá, né? O Senhor estava pregando, e o sermão do Senhor, como a Bíblia está dizendo, foi duro, né? E o povo começou a se dispersar, começou a ir embora, né? E Pedro falou: Senhor, o teu sermão está muito duro, Jesus. Está duro demais, está doendo. Aí o Senhor falou para ele assim: quer seguir? Vai com eles também. Aí ele falou bem assim: Pedrão, aonde é que eu vou? Se é só o Senhor que tem a palavra de vida eterna, Senhor. Para onde é que eu posso ir se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Senhor? O Senhor bate, mas o Senhor bate gostoso. Glória a Deus. Aleluia. Quem está me compreendendo, irmão? Amém, Jesus. Então tem certos ensinamentos que muitas vezes Deus vai nos usar aqui nessa terra, como Deus estava usando Paulo para Timóteo, que vai doer, meu irmão. Mas qual é a ferida que Deus abre, que Deus não cura? Aleluia. Tem o bálsamo que Deus cura, que é a palavra de Deus. Quando nós deixamos a palavra penetrar, ela cura, meu irmão. Ela cura, meu irmão. Aleluia. Quem está me compreendendo, irmão? Oh, Jesus. Para ensinar, para a minha revista corrigida, está dizendo bem assim, ó, para redagir. Mas o que é isso, redagir? Redagir é replicar, defender, né? Porque a palavra de Deus, se a gente for ver, irmão, ela não precisa de defesa. Mas nós, muitas vezes, se a gente não ler, a gente vai ficar, ó, voando. Aí tu pega o testemunho de Jeová, tu pega um adventista, tu pega um batista, tá ferrado. Porque conhece Bíblia. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória. Conhece Bíblia. Aí o pentecostal, irmão, ele é taxado como analfabeto. Porque não gosta de ler Bíblia, né? Não se aprofunda, não estuda a palavra de Deus. Aí pega os camaradas desses aí, que conhece de Gênesis Apocalipse, que já leu a Bíblia para mais de 20 vezes. Aí tu vai ficar perdido, meu irmão. Além de ele conhecer de Gênesis Apocalipse, ele conhece a história da igreja. Aí tu vai estar ferrado mais ainda. Aleluia. Então a gente tem que saber se defender, não a palavra, mas nós se defender. Saber articular, saber falar da palavra de Deus. E como é que eu vou aprender a falar da palavra de Deus? Estudando, meu irmão, me aplicando. Aleluia. Aleluia. Quem está me compreendendo, diga amém, irmão. Amém. Vamos lá. Já estou pregando aqui, eu acho que uns 50 minutos já, não estou não? Para corrigir. Olha a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é uma biblioteca, né? Todo livro que você quiser estudar tem lá. Poesia, né? Parábolas, histórias, né? De reis, tem tudo lá na palavra de Deus. Ciência, né? Fala do corpo humano, né? Salomão vai falar do corpo ali da sunamita, está falando do corpo humano, né? Fala de toda a sua estrutura óssea. Aleluia. A palavra de Deus é para bem para corrigir, e muitos não querem ser corrigidos. Aleluia. Aí vira beicinho, fica com raiva do pastor da igreja, do pregador da igreja. Eu não vou mais lá não, fiquei com raiva, não vou voltar mais não. E a palavra do Senhor, ela corrige, né? Hebreus capítulo 12, versículo 6. Abra, por favor, vamos lá, abra. Aleluia, Deus. Vamos para a Bíblia, é seminário? Não é ensinamento? Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 12. Abra lá para você ver. Abra lá que eu vou ler em alto e bom som para você sair daqui crente. Bem crente. Glória a Deus.
Hebreus 12, 6. Aleluia. Eu vou ler 3 versículos, 7 e 8 também. Presta atenção. Já, irmão? Lá vai. Porque o Senhor corrige o que? Ama. E açoita a qualquer que recebe por? Filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como? Filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Uma pergunta. Olha o versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não? Filhos. Quem é bastardo aqui, irmão? Tem ninguém bastardo aqui, né? Quem é filho aqui, levante a mão. Aleluia. Então você tem que aceitar a correção de Cristo dentro da palavra. Aleluia. Dói? Dói. Mas tem bálsamo. Ah? E aquele que não aceita, ele é bastardo. Ah? Ele é excluído. Mas aquele que aceita, o Senhor lhe corrige, né? Porque quem é o pai? Olha aqui a pergunta. Quem é o pai que não vai corrigir o seu filho? Ah? Isso daqui não é só para o pai, não. E quem é a mãe que não corrige o filho? Ah? Quando trata com rebeldia, né? Quando já muitas vezes é tolo demais e vai lá repreender ele lá. Vai dar uma palmadinha na bunda, né? Vai chamar a atenção, vai falar, filha, é por aqui, filha, é por esse lado aqui. É da mesma forma o Senhor Jesus, todos os dias Ele está nos corrigindo, todos os dias Ele traz orientações para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Aleluia! E muitas vezes não é de acordo com a minha vontade. Muitas vezes não é da forma que eu quero, pastora Elígia, né? Porque muitas vezes, quando o sim do Senhor é sim, e muitas vezes o não do Senhor é não, e pronto, meu irmão. Já era. Aí tu fica lá, ponderando. Eu sou não e não. Quando Deus basta o não, já era. Não é não. Agora quando Ele fala espera, aí tu vai aguardar. Glória a Deus, Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Vamos lá pro final. Deixa eu terminar aqui, senão eu não termino isso daqui hoje. Tem muita coisa para falar, meu irmão. Meu Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Para corrigir o que tem de crente, meu irmão, que está indo embora da igreja por causa de correção, meu irmão. Ixi, meu irmão. Eu conheci umas turmas assim. Não podia pregar um pouco mais duro. Aí não fui com a cara daquele pregador. Ele pregou muito duro. Duro vai ser chegar no céu e o Senhor falar bem para ti, bem assim, ó: apartai de mim vós que é praticar iniquidade. Isso que vai ser duro, meu irmão. Enquanto tu tá vivo, Deus está usando pessoas aqui para te corrigir, para te se despertar, para te se posicionar, para te se alertar na terra. Duro vai ser naquele grande dia. Aleluia. As pessoas de hoje não querem correção, né? Querem andar por aí da forma dela, do jeito dela, né? Então, querido, para eu ser líder, eu tenho que deixar o Senhor trabalhar na minha vida, meu irmão. Através de que forma? Da palavra. Como foi bem frisado ontem pelo evangelista Álvaro. A pessoa sai um dia desse do mundão, aí quer ser o quê? Quer ser líder, quer ser pastor. Não sabe nem o que é ser pastor, irmão. Não sabe nem o que é pastorado. Ser pastor é duro, meu irmão. Não é fácil, não. E pastor é para quem tem vocação. Não é eu que estou me titulando. Ah, eu vou ser pastor, irmão João. Pastorado, o Senhor chama no tempo certo, na hora dela certa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não é para quem quer ser, não. Não é para quem quer se promover, não. Mas no dia de hoje está bagunçado, irmão. Eu conheço um aí que se ungiu com óleo aí, para ir no deserto aí. Os pastores de hoje, aqueles que querem ser pastor, estão se ungindo, derramando a unção nele. Eu me unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sou pastor, agora já era. Tá uma bagunça doida, meu irmão. Esse povo aí, irmão, não quer ser corrigido, não quer ser ensinado, quer andar aí por ventos de doutrinas falsas, heresia, com as suas próprias pernas, e esse povo aí lá na frente vai se frustrar, meu irmão. Aleluia.
Vão quebrar as pernas. Meu irmão, o que eu conheço de pastor no Brasil não, em Manaus, que levanta um bocado de líder aí, que não tem capacitação, não tem qualificação de nada, não conhece a Bíblia, é complicado, irmão. Que não consegue ler a palavra de Deus. Aleluia. Então é por isso que tem que existir os seminários, irmão, para você ser ensinado, para você ser forjado. Aí a pessoa quer ser líder, aí não quer passar pela prova também. Aí é complicado, aí complica tudo, maçoneiro. Aí complica tudo. Verdade, Jesus, glória. Presta atenção pra cá, tá, irmão? Não perca o foco não, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para a Bíblia. Para corrigir, versículo 16 ainda. Para instruir em... Toda a instrução do Senhor tem que ser no... Quando fala justiça, irmão, entenda uma coisa. Isso daqui desceu do céu agora, e é quentinha. Todo ensinador, quando ele instrui um servo do Senhor, como o apóstolo Paulo, tem que instruir no temor e na sabedoria. É essa instrução aqui que Paulo está instruindo Timóteo. Ei, ó, instruir em justiça, na retidão. De que forma? Dentro da palavra. Quando eu instruo você, eu estou instruindo dentro da palavra do Senhor. Da mesma forma que Paulo estava instruindo Timóteo. Ei, eu estou te instruindo dentro da palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não receba por aí a admoestação se não tiver inserido aqui dentro, meu filho. Se não tiver aqui, joga pro lado. Tem que estar aqui dentro, ó. Dentro da palavra de Deus, a correção, a revelação, a profecia tem que estar dentro da palavra de Deus para a tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia! 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 Então Paulo está instruindo Timóteo, olha o versículo 17. Para que todo homem de Deus seja o que, irmão? Perfeito! É claro que no dia não tem perfeição, irmão, mas tem que chegar um pouco à perfeição. Ó, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como é que eu vou conseguir essa perfeição? Irmão, entenda uma coisa, irmão. Para eu ser hoje o que eu estou sendo, servo do Senhor, evangelista, irmão, eu passei uma luta muito grande na minha vida, meu irmão. Tem um pouco do casal aqui com essa minha história. Para ser levantado como diácono, para ser levantado como evangelista, né? Tiago, evangelista Tiago, tu tem chamada pastoral? Tem, irmão. E eu não tenho pressa para isso. Sabe por quê? Quando for a hora a gente vai chamar. Verdade. O pessoal tá que nem maluco por aí, meu irmão. Nem doido. Quer ter título, quer ter uma posição, quer ter status. Meu irmão, quem honra um homem é Deus, irmão, não é outro homem não. Quem vai te honrar é Deus, e é no tempo dele certo, na hora dele certa. Aleluia. Aleluia. Então fique na posição que Deus te chamou, meu querido. Aleluia. Para fazer a vontade dele, para fazer a obra dele, entendeu? Seja um líder de excelência, entendeu? Se aplique mais na obra do Senhor, busque mais a presença dele, ore mais, se consagra mais, jejua mais, se aproxime mais de Deus. Aleluia. Porque se Paulo colocou Timóteo para ser pastor da igreja de Éfeso, ele tinha um bom testemunho, irmão. Ele tinha um bom caráter, ele era um homem de Deus, ele tinha princípios. Porque nenhum pastor com a sã consciência vai colocar ninguém aqui em cima do altar em pecado, irmão, em prostituição, meu irmão. De formas erradas, que não conhece a palavra, que não sabe explicar a palavra de maneira nenhuma, meu irmão. Tá doido, é louco. Então nós temos que ter essa diligência como servo do Senhor, para colocar as pessoas certas atrás do altar do Senhor, atrás do púlpito do Senhor, e para estar na frente da obra. Porque não é de qualquer jeito, meu irmão, não é de qualquer maneira, e mais, não é qualquer pessoa. Aleluia, Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Porque o que convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. E mais, através da palavra, irmão João. Não é movimento, não é reteté, não é receba a tua bênção, não. É a palavra do Senhor que vai te firmar na presença dele, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aí a gente vai ser essa pessoa perfeita diante dele. Já é o encerramento do seminário hoje. Eu estou no horário ainda. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Paulo, ele instruiu Timóteo. Timóteo instruiu os da igreja naquele tempo. O tempo de Paulo já passou. O tempo de Timóteo, passou também. Agora qual é o tempo? O meu e o teu, meu irmão. É o meu tempo e é o teu tempo agora. E para te ensinar outro, tu tem que conhecer a palavra de Deus. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Anaia sub andei, anúvia, sérgia, sheika mandaria sérvia. Eu senti uma graça de Deus aqui agora, irmão. Deus de glória. Aleluia. Aleluia. Como é que tu vai instruir alguém se tu próprio não conhece a palavra de Deus, meu irmão? Meu Deus. Eu vou te dar um exemplo. Na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né? Filipe vai ter um encontro com o etíope. O Senhor vai enviar ele para lá, para o deserto. O etíope está lendo o que, irmão? Isaías. E Filipe vai perguntar bem assim: ei, tu entendes o que lê? O que ele falou? Não entendo não. O que Isaías fez? O que Filipe fez? Instruiu ele, ensinou a palavra. Agora me diz uma coisa: se Filipe, que outrora era diácono, agora é evangelista, está instruindo agora ele lá, se ele não soubesse a palavra, e aí como é que ia ficar? Ia perder uma alma, irmão. E mais, ia perder um batismo. Então, obreiro tem que ser capacitado, não só através desse seminário, irmão, porque vai vir muitos outros ainda. Aleluia! Enquanto você está sendo ensinado, está sendo instruído, está sendo orientado, tu vai passar tuas lutas, tuas provas, para ser forjado nos desertos da vida. Porque o deserto está simbolizando o quê? O Egito. A Canaã está simbolizando o quê? O céu. Então a gente está percorrendo pelo deserto para chegar na nova Canaã, na terra celestial, meu irmão. Aleluia. Aleluia! É claro que nos dias de hoje não tem perfeição, irmão, que não existe ninguém perfeito. Mas se eu quero ser um bom líder, se você quer ser um bom líder e deixar um legado na face desta terra, você tem que fazer por onde, meu irmão? Se aplicar, ter uma vida de disciplina, porque senão vai ser só mais um que passou da terra. Eu falei para o Senhor: Senhor, quando o Senhor me levar, ou arrebatado, ou morrer, eu quero deixar um legado. De que forma? As pessoas dizer: o evangelista Tiago, ou o pastor Tiago, foi uma bênção na minha vida, me instruiu no caminho certo. É esse legado que você tem que deixar para sua família, para os seus filhos, entendeu? De homem de Deus, de mulher de Deus, de caráter, de testemunho. Aleluia! Aleluia, Jesus. E eu sei, querido, que para eu ser um bom líder não é fácil, porque eu tenho que me aplicar muito, tem que ter muito esforço. E nos dias de hoje o pessoal não quer mais se esforçar para chegar perto de Jesus, meu irmão, para ter uma intimidade com Jesus. Fique de pé, irmão, em nome de Jesus. Tem o pessoal dormindo aí já. Santo Deus de glória. Aleluia, Jesus. É mandaramantu e a sorgue suia menemine rabandaia. Ai 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 ai. Deus de glória. Aleluia. Aleluia. Para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Quando eu sou instruído pela palavra de Deus, e a palavra de Deus dentro do meu coração, e eu deixo ela adentrar, eu estou preparado para toda boa obra, irmão João. Pode vir o que vier, mas eu estou ali firme.
Quem está me entendendo, irmão? Eu vou dar um exemplo. A casa da rocha, né? Mateus 7:24. Que todo aquele que constrói a casa na rocha, vai vir o quê? Tempestade. Vai vir o vento, entendeu? Vai vir os maremotos da vida. Mas só que vai passar pela casa, mas a casa vai estar firmada na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Jesus, meu irmão. Quando eu estou alicerçado dentro dessa palavra aqui, irmão, pode vir o que vier. Satanás pode se levantar, mas ele vai cair por terra. É eu saber usar a palavra. É eu saber usar a palavra. Ai, 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 ai. Maravilha, Jesus. Oh, glória. Vamos louvar, meu filho.